O livro Bitcoin, a moeda na era digital. Bom, esse é o livro do Fernando Urich. Eu já li esse livro, tá? Ele foi escrito em 2014, foi lançado em 2014, né? Recomendo fortemente para aqueles que querem entender o Bitcoin, que estão entrando nesse mercado, que querem uma forma de proteger seu dinheiro da inflação, ou querem entender melhor o que é essa tecnologia criada, né? O Bitcoin, que leio. Recomendo fortemente, altamente. Li, é muito bom, tem informações muito importantes, apesar de alguns comentários datados ali, né? Coisas que aconteceram na época, que, pô, 2014 já fazem 11 anos, né, cara? Então, mesmo assim, esses comentários que ele faz, em coisas que aconteceram naquela época, acaba sendo importante para a gente conhecer um pouco da história do Bitcoin, né? Da potencial moeda, né? Dessa potencial moeda, né? Ele comenta de compras, ele fala de preços na época, como está o preço, mas isso já mudou muito, né? Mas a gente acaba enxergando ali, vendo através dos escritos dele, um pouco da história do Bitcoin, como foi, né? Acaba se tornando um estudo histórico já, dessa moeda que tem um tempo de vida não muito grande, mas já tem sua história aí bem documentada e bem interessante, né? Então, eu recomendo muito. Bom, vamos lá. O prefácio foi escrito pelo Jeffrey Tucker, né? Que ele é um escritor, editor, empresário e, principalmente, eu acho que o mais importante dizer, ele é um libertário estadunidense, né? Bom, vamos lá. Jeffrey Tucker, né? Ele já começa aqui no primeiro parágrafo do prefácio dizendo que antigamente todos os países ou territórios tinham essencialmente a mesma moeda, que era ouro e prata. Derretidos, cunhava, né? Cada um com a sua identidade, mas essencialmente todos os territórios usavam basicamente a mesma meio de troca ali, mesma moeda, que eram o ouro e a prata. Então, isso facilitava muito esse livre comércio entre territórios diferentes, países diferentes, né? Estados, entre aspas, diferentes, e facilitava também o cálculo econômico entre as coisas, porque a mesma moeda usada em tal lugar era usada em outro lugar. Você podia ter essa relação, então, de um item criado aqui e um item criado aqui teriam o mesmo valor, entendeu? Não precisava ficar fazendo cálculos, mudanças de várias coisas, já que tudo era a base da mesma economia, né? O mesmo dinheiro, né? Usado nesses meios, né? Para fazer essa troca, né? E outra coisa que permitia também era que, por ser ouro e prata escassos, acabava limitando o poder desses territórios, desse estado, dessas pessoas que estavam no poder. Por quê? Sendo escasso, não poderia ser criados novos, não poderia ter essa inflação, né? Essa taxação indireta, aumento da base monetária, não desvalorizaria aquilo que está no bolso das pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Então, há uma coisa muito forte do ouro e da prata é que elas são escassas, né? Coisas que ela compartilham, um fundamento que ela compartilha com o Bitcoin, né? Bom, em seguida, no segundo parágrafo, ele vai comentando aqui que os estados acabam descobrindo que uma melhor maneira para aumentar o seu poder acaba sendo justamente a depreciação do dinheiro, porque você deprecia o dinheiro, você dissolve o dinheiro, pega primeiro a fatia toda para você, ainda não entrou na economia, então o dinheiro ainda tem o mesmo valor, você começa a usar, você Estado, né? Você que criou o novo dinheiro, começa a usar, ele ainda está valendo muito, a mesma coisa que valia antes, e quando ele vai entrando na economia, ele vai se dissolvendo e vai valendo menos. Então você cria dinheiro, usa ele com um grande valor ainda, com o valor que ainda está estabelecido, e vai dissolvendo ele das pessoas que estão vendendo até coisas para você. Os primeiros a tentar ter contato com a moeda que acabou de ser criada acabam sendo favorecidos ou não são desfavorecidos, né, vamos dizer assim, pela inflação, e começa depois a entrar em cadeia, entrar na comunidade, na sociedade, e o dinheiro começa a valer menos, né? Nós, meros mortais, né, estamos longe do tão poderoso ou grande Estado, acabamos nos ferrando, né? Então ele fala disso, que os países, os territórios começam a sacar que isso aí é um poder gigantesco que eles podem fazer dessa forma. Então, né, ele vem
Também ele comentando aqui das zonas cambiais, eles acabam então fechando o território para que eles tenham controle absoluto daquele território, do que acontece ali dentro com o dinheiro, com a economia daquele lugar. Isso também, digamos assim, um protecionismo. E o controle de capitais, que seria o que entra, o que sai daquele território, para ele ter total, absoluto poder sobre o dinheiro e diretamente, indiretamente ou consequentemente sobre as pessoas daquele território. E se torna ainda mais um leviatão maior ainda, cresce, cria mais braços, enfim, né? Isso aí é por aí, né? Bom, então no terceiro parágrafo ele fala que a nacionalização da moeda, os estados fazem a nacionalização da própria moeda, sobre o regime de bancos centrais, né? Os bancos centrais começam a operar e eles começam a imprimir dinheiro, né? Que eles chamam aqui de socialismo, mas de uma variedade especial. Por que eles chamam de socialismo, né? Banco central. Primeiro que você centraliza o poder, centraliza decisões em uma instituição chamada de Banco Central aí, né? E passa a imprimir dinheiro. Você tem uma autoridade sobre o dinheiro gigantesca que você não tinha antes. E autoridade gigantesca, Estado maior, Estado mais forte, te lembra o quê? Te assemelha a quê? Né? Socialismo, Estado forte, poderoso, toma conta de tudo, inclusive do dinheiro. Então ele chama aqui de socialismo de uma variedade especial, que os bancos viram cartéis com a garantia de proteção contra a falência. Ou seja, vocês fazem essa manipulação do dinheiro aí para mim, vocês me ajudam a manter essa estrutura que eu estou criando, né? E eu garanto que vocês não vão quebrar comigo. Se precisar, a gente imprime mais dinheiro, salva você. E eles lá se ferram, né? Eles lá, né? Eles lá se ferram, né? A gente pode ver um exemplo muito claro disso na crise de 2008, né? Onde após o Lehman Brothers quebrar, e, enfim, ia começar uma reação em cadeia de bancos quebrando, e o governo americano entra em ação para salvar a economia do que eles mesmos fizeram, né? Começa a imprimir dinheiro e injetar dinheiro nesses bancos para parar a falência, né? Ah, Ricardo, mas isso é muito bom. Isso é muito bom, pô, eles pararam, né? Para ter não ser um problema maior. Então, cara, isso não sei o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é imoral. Né? Por quê? Não sei se perguntaram para os americanos, eu posso usar o seu dinheiro lá para salvar os bancos? Eles roubaram o dinheiro de todo mundo, como eles roubam sempre. Usaram o dinheiro das pessoas, dos trabalhadores, dos contribuintes, sem perguntar, obviamente, né? Salvaram os bancos de problemas que os próprios bancos criaram, que a falta de fiscalização criou, que a falsa fiscalização de crédito. Então, uma cadeia de pessoas extremamente corruptas distorceram valores morais e valores, né, em dinheiro, e essas pessoas foram simplesmente salvas, ou as instituições foram salvas dos erros que elas mesmas cometeram pelo dinheiro que não era delas. Então isso é extremamente imoral na minha visão, entendeu? Ele fala um pouco disso, que os bancos vieram cartéis com proteção contra a falência a custo da população. No quarto parágrafo, o Jeffrey Tucker, ele fala uma coisa aqui que é bem forte até, né, que a criação dos bancos centrais e a impressão de dinheiro possibilitou a Primeira Guerra Mundial ser como ela foi. Eu não sei se ele quer dizer exatamente que se possibilitou a Primeira Guerra Mundial, mas possibilitou a Primeira Guerra Mundial na escala que ela foi. Pelo menos isso acho que dá pra gente dizer. Se possibilitou ou não de ter, eu já não sei se foi o que ele quis dizer. Mas possibilitou de ser na escala que ela foi, da quantidade de mortes que teve, quantidade de armamentos, quantidade de investimentos no Estado, em armamento, em coisas de carnificina, de destruição de civis, né, que os soldados acabam sendo civis de qualquer forma, né, no final das contas. Então, a impressão de dinheiro, você taxava a população sem eles perceberem, né, como a gente comentou aqui em cima, dessa dissolução do dinheiro, sem perceber, indireta, tirava o dinheiro deles e financiava com o dinheiro da população a guerra. E ia sugando. Como a gente pode ver, acabou o dinheiro dos caras. Foi tudo para a guerra, orçamento de guerra, armas, e está tirando a população em guerra, tirando a população. Então, isso escalou a guerra de uma forma colossal, abissal.
E se não fosse a impressão de dinheiro, a guerra não teria chegado àquele ponto. Então, a gente vê como é que é a bola de neve do negócio, né? Como é que as coisas estão conectadas, né? Olha, isso é só o prefácio do livro, então, 4º parágrafo, né?